Olá, minha gente. Começa agora nosso Bate-Papo das 6, programa desta sexta-feira, hoje recebendo os eleitos na eleição do último domingo, né? Nós tivemos uma eleição, uma movimentação muito grande ao longo do dia em todo o estado do Espírito Santo, mas aqui em Linhares, o maior colégio eleitoral aqui da região norte, também um movimento muito grande, mas graças a Deus tudo dentro da tranquilidade, né? Nada de mais grave ocorreu. Antes de cumprimentar os nossos convidados, os eleitos, vamos dar aquela olhadinha como é que está o movimento lá fora, essa panorâmica ali na chegada da nossa cidade, ou saída, ali próximo à ponte Joaquim Calmon. Já é noite aqui na nossa cidade de Linhares, sexta-feira. Movimento bem tranquilo, né, no trânsito ali. Um pouquinho mais para cá, mais ao norte, está bem movimentado, né? Nosso WhatsApp na tela, 99808-3421, para você interagir conosco, mandar mensagem à vontade. No último domingo, o nosso WhatsApp bugou aqui, como diz a juventude, né, a galera, porque realmente foram muitas mensagens, as pessoas acompanhando o resultado da apuração. E hoje estou aqui, agora de maneira mais calma, mais tranquila, com os eleitos aqui para o município de Linhares. O novo prefeito eleito a partir do ano que vem, Lucas Escaramuça. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo, como é que tá? Tudo jóia? Tudo bem, Cláudio, graças a Deus, né? Muito bem, feliz, animado, alegre. Né? Eu e o Franco, nós não paramos ainda, né? Estamos ainda acelerados ainda, né? Cuidando das agendas da Assembleia também, indo para Vitória, voltando. Tudo ao mesmo tempo, né? Mas muito feliz e agradecendo nas ruas, agradecendo ao linharense que confiou esse projeto na gente dos próximos 4 anos. Muito feliz, andando e agradecendo a confiança do linharense. Que bacana. Obrigado pela presença, Franco. Mais uma vez, obrigado e parabéns aí pela vitória nas urnas, viu? Obrigado, Cláudio. Boa noite a você, boa noite ao Lucas, boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez, que felicidade de estar com vocês e compartilhando esse momento realmente de muita alegria e de muita determinação para os desafios que virão para frente. Lucas, passado esse período, né, de maior euforia, né, a comemoração que foi muito bonita, inclusive, muita animação dos colaboradores, correligionários, o pessoal que participou ativamente da sua campanha, a juventude eu vi que estava muito forte, né? Agora é o momento de se organizar para assumir esse desafio a partir de janeiro, né? Como é que está esse trabalho aí? Isso aí, responsabilidade grande, né? Aquela responsabilidade grande que a gente tem cumprido com muita serenidade. Eu falei assim que no domingo, né, eu comentava com você, poxa, eu queria ter estado aqui com você, mas pois não foi possível. A gente não conseguiu na hora esse contato, né? Mas assim, desde segunda-feira a gente já vem pensando na equipe de transição, eu e o Franco, pensando na equipe de transição, desenhando isso. Na segunda-feira a gente já protocola, segunda agora, não é quem são essa equipe, quem vai estar nessa equipe de transição junto com a gente. O Franco, né? Nós já decidimos que o Franco vai coordenar essa equipe de transição, né? E assim, acredito numa transição bacana, tranquila, não é muito... A gente conhece todos os atores. Eu acho que o Franco tira de letra isso aí, porque ele tem um bom trânsito nesses ambientes, né? Em todos os setores da prefeitura. Verdade, tem sim. Tem temperança, tem autocontrole, é muito educado, é muito técnico, é muito técnico. Então acredito numa transição boa, leve, para as coisas continuarem rodando. Não é? A gente inicia isso a partir de segunda-feira. Tá joia. Gente, olha, nosso WhatsApp, como eu disse, está na tela, viu? Se você quiser mandar mensagem aqui para o prefeito eleito, para o vice, né, o Franco Fiorotti, 99808-3421, tá liberado para você mandar mensagem. No domingo eu não dei conta, né? Não consegui entender, porque foram centenas de mensagens, não foi possível. Mas hoje a gente tá mais tranquilo. O Romário Souza tá mandando um abraço aqui, viu? Lucas e Franco, bairro Aviso, 20... o Amarildo Jimenez, pessoal acompanhando, lá de Bebedouro, a Guiomar Machado também deixando aí um abraço, parabenizando pela vitória nas urnas, né? Franco, a primeira eleição que você disputou, né, junto com o Lucas, foi assim, uma eleição, claro, desgastante, né, pelos compromissos, mas eu acho que o momento agora é de celebrar, comemorar essa vitória tão importante, né? É isso, Cláudio, uma caminhada muito bonita, né, que a gente fez por toda a cidade nesses 45 dias de forma oficial. E muito gratificante, porque a gente recebeu realmente, né, o linharense nos recebeu de braços abertos, entendendo o nosso recado, entendendo o nosso projeto, e de fato o resultado nas urnas mostrou isso. Mas agora, além de celebrar, é momento de trabalhar bastante. Trabalhar, né? Isso, com essa alegria que a gente recebe essa missão do nosso prefeito Lucas, de coordenar essa equipe de transição, e ao lado de outros profissionais vão fazer esse momento realmente de transição da melhor forma possível, junto com os atores que serão definidos pela prefeitura também, para que a gente tenha realmente esse momento agora, Cláudia, é isso.
é a gente entender esse cenário da prefeitura atual, dessa atual administração, entender os contratos, né, os projetos em andamento, todos os programas que estão sendo desenvolvidos, para que a gente já vire, né, dia 1º de janeiro, ao assumir essa nova administração, de posse dessas informações e fazendo o melhor planejamento possível para entrar justamente com esse pé direito e fazendo o trabalho que nós apresentamos para sociedade nessas últimas semanas durante a campanha. Eu acho que facilita muito, né, deputado Lucas, o fato de vocês já conhecerem muito bem o município de Linhares, né? Sim. Isso já facilita bastante, né, esse início de trabalho. Sim, Cláudio, com certeza. Conhecer o município de Linhares e já ter participado de gestões. Sim. Né? Já ter participado de gestões. O próprio prefeito, o Bruno, nós nos conhecemos, né? Já trabalhamos juntos, colegas, né? Outros atores que estão lá, os procuradores do município, nós conhecemos os procuradores do município, nós conhecemos inúmeros atores. Uma coisa interessante que a gente está colocando, eu já abro mão aqui de primeira mão para você, eu e o Franco, né, para todos que nos assistem, é que nesse processo de transição, segunda-feira, ao indicarmos a nossa equipe de transição, ao indicarmos por pasta, né, o que a gente deseja de informação, nós estamos colocando também, né, a indicação. Nós estamos fazendo uma pergunta para o gestor de cada pasta, né, para o gestor direto da saúde, para o gestor direto da educação, para o gestor direto da segurança pública, por exemplo, qual servidor ali é de extrema importância para a manutenção dos serviços essenciais daquela pasta. Que bacana, ouvir a opinião deles. Isso, ouvir a opinião, por que não, né, Franco? Nós pensamos nisso. Olha, mesmo que seja um cargo de confiança, talvez tenha uma pessoa lá que ela é importante para a manutenção daquele serviço naquele momento. Então não faz sentido ela não estar nessa virada de chave no início do ano. Pelo contrário. É importante o senhor estar falando isso, porque há aquela preocupação assim de que, nossa, vai haver uma caça às bruxas. Isso não imagino que não é o seu pensamento. Não. É claro que, eu até comentei isso, né, esses dias numa outra entrevista. É claro que nós estamos falando existem cargos de confiança. O nome já diz, cargos de confiança. Naturalmente, eles mudam, né? A gente pensa em fazer, a gente julga necessário fazer uma reforma administrativa, a gente julga necessário enxugar alguns cargos. Agora, isso nós vamos fazer a partir do conhecimento de toda a estrutura da máquina hoje. E da relevância de cada um. Exatamente, e da contribuição de cada cargo. Se tem um servidor de carreira ou se tem um comissionado importantíssimo, né, durante o período de virada disso, de virada do ano, por exemplo, das festas de verão que vão ter, do início das aulas escolares, por que não essa pessoa não está contribuindo durante um tempo, passando isso com critério? 3 meses vão ser suficientes? Talvez não é. Então a gente está colocando isso também, olha, qual servidor hoje aqui, seja de carreira ou não, é importantíssimo para a manutenção, né, e para o entendimento nessa virada, nesse período de transição, né, dos serviços essenciais, para que eles continuem, né, acontecendo. E possam contribuir, né? Exatamente. Ô, Franco, um período de muito diálogo, né? Acho que tem que ter isso, muito diálogo, né? Sem dúvida, Cláudio, né? A nossa história profissional, a história política é pautada pelo diálogo, né? E não vai ser diferente desse momento. Então, assim, a transição, né, para que a gente haja, a cidade está acima de qualquer disputa política, né, que houve durante esse processo, que é natural. O processo político é para isso. Aquela rivalidade, tudo isso fica para trás agora, né? Isso, apresentar projetos é a cidade decidir. Mas agora a gente vai ter uma equipe de profissionais, né, designados pelo Lucas e também designados pelo prefeito, para que haja da melhor forma, com muito diálogo, com muita integração, essa transição, né? Isso é importante para que a cidade possa continuar prestando seus serviços públicos e, lógico, à medida da virada de janeiro, aí nós vamos implementar o modelo de gestão que foi apresentado para a cidade, mas isso de forma gradativa. Mas essa virada é muito importante e para isso tem que ter um diálogo, né, muito direto e é isso que a gente está proposto a fazer, né, nesses próximos 2 meses. Bacana. Ó, tem que mandar alô aqui porque o pessoal tá mandando mensagem. A audiência subiu bastante, viu, prefeito eleito, viu, Franco? Tá grande. Que bom. A Guilmar lá de Bebedouro deixando aí um abraço, parabenizando. Felipe Fonseca do Canivete. Claudine Lima, muito orgulhosa, meu prefeito, tá dizendo aqui, né? A Maria Aparecida Lomar Chuamba, também parabenizando Franco parabenizando Lucas e Franco Fiorotti. O Vanini, né, tá acompanhando a gente, é guarda municipal também, tá aqui parabenizando. Tá perguntando sobre a segurança pública, Lucas, né? Tudo aquilo foi falado sobre as propostas de fortalecer a guarda, melhorar a segurança. Como é que você pretende agir já de início? Sim, não, eu digo assim, com toda clareza que o Vanini é um defensor, né, da guarda, uma peça importantíssima nesse processo, foi no processo
nosso, né? O Vanini defendeu muito nossas propostas, nossos ideais, ele acreditou muito nisso. A Guarda Municipal, ela precisa de um concurso público, Cláudio Linhares, e isso era reconhecido por todos os candidatos. O último é de 2011, de né? 2012. 12. O último de 2012, salvo engano. Então, assim, ele precisa de passar por um concurso público, ele precisa de passar por estruturação, ele precisa, de fato, de um rearranjo de reconhecimento salarial, né? Passa por aí, a gente tem esse compromisso. Eu diria que a Guarda Municipal é uma das primeiras carreiras que a gente pensa no concurso público. É claro que essa decisão vai ser tomada a partir do momento que a gente fizer o processo de transição, que a gente estiver dentro da máquina, que a gente conhecer a macro-realidade disso tudo, né? Mas a Guarda Municipal é uma peça importantíssima, eu diria, para a gente já trabalhar um possível concurso público, já desenhar isso no primeiro ano. O pessoal que está interessado aí já começa a estudar, né? Se preparar, Com porque certeza. muito em breve é bem possível que tenhamos um concurso para a Guarda Municipal. A Kátia está mandando aqui um abraço também pela bela trajetória, Lucas e Franco, campanha linda, segundo ela, né? Dizendo aqui. Quem mais? A Manu Jovita está acompanhando. Prefeito, muito se fala sobre terceirização. Pretende continuar a terceirização da UPA infantil ou retomar a administração para o município? Qual o interesse dos servidores terceirizados? É a pergunta dela. De fato, existe a terceirização da UPA infantil. Agora sim, o Cláudio, a UPA infantil, a gente assim, eu particularmente ouvi elogios do serviço da UPA infantil. Houve elogios do serviço da UPA infantil. Então, assim, a gente não pode dizer hoje se vai manter ou se não vai manter o serviço, que isso é a partir de um critério de avaliação, né, estando lá dentro. Agora, se os serviços funcionam e estão funcionando, né, e podem ser, inclusive, melhorados, através da terceirização, eu não posso dizer que ele vai deixar de existir. Agora, se não estiver a contento, se a avaliação dele, seja de investimento econômico, financeiro, não atende à oferta do serviço, ele pode ser repensado. Tem que ser reavaliado. Tem que ser reavaliado. Então, acho que sim, não é o fato de ser ou não terceirizado, é o fato do resultado da política pública que é entregue, né, comparado a um investimento financeiro, né, nessa terceirização. Tá? Agora sim, a gente tem a UPA, que já é pensada via recurso da Renova. A gente quer startar logo, de imediato, esse diálogo de uma UPA junto com o governo do Estado. Um outro diálogo que já está pontuado para ser tratado com o governo do Estado são os exames especiais, são a necessidade daqueles exames. Acabar com filas, com espera. Exatamente. Eu acho que assim, nos 6 primeiros meses, a gente precisa de pensar um modelo, né, de realizar esses exames especiais aqui, né, aqui na cidade de Linhares ou mais próximo, né? Então a gente precisa de pensar isso e começar a desenvolver isso logo com o governo do Estado. Eu acho que isso é um passo possível para logo, né? E a gente já quer discutir isso no processo de transição já. Ô Franco, eu imagino que a participação da população também é importante em opinar, dar a sua opinião sobre o que ela acha, né, nesse processo, né? Nos mais diversos segmentos do município, né? Os mais diversos setores, né? Foi uma característica do nosso plano de governo, né, o Cláudio, já na construção a gente ouviu muitos profissionais, vários cidadãos envolvidos com cada área temática para construir o plano de governo. Houve uma plataforma online que foi aberta no site, né, para que a contribuição da população pudesse ser considerada também nessa construção do plano de governo. Mas muito mais do que isso, logicamente que agora, na execução dessas políticas públicas e no gerenciamento, na construção de tudo isso a partir de janeiro, eu acho que a gestão pública é isso, é a capacidade da gente ter de ouvir, de dialogar e considerar realmente os anseios da população. E se faz isso ouvindo as pessoas, né? Então, assim, a gente vai ter um governo, tenho certeza, muito aberto ao diálogo e com a participação muito ativa, seja via conselhos municipais, que já são consolidados, seja de forma até informal, com grupos formais. A gente vai trazer, como a gente costumava dizer, não é isso, Lucas? Vamos trazer a sociedade para dentro da prefeitura para construir e fazer essa gestão conosco. Bacana. Ô, deputado Lucas, eu digo isso porque, assim, às vezes, por mais que o gestor tenha a boa intenção de fazer um bom trabalho, prestar um bom serviço, tem que perguntar se a população está se agradando daquilo, né? Perfeito. Ô Cláudio, assim, um grande diferencial da nossa caminhada é que, de fato, a gente trouxe, a gente externalizou a dor do linharense. Inclusive, teve um dado momento que eu falei isso, a dor do linharense. Né? A gente percebeu que o modelo de governança não conseguiu entender a dor do linharense.
E nós entendemos. Por exemplo, aquela indústria que sempre demandava qual a sua área logística, para onde eu vou ampliar, qual o incentivo fiscal que eu tenho, estava se preocupando hoje com, olha, eu preciso de escola em tempo integral. Olha, eu preciso de creche para o meu colaborador. Olha, eu preciso de uma unidade de saúde funcionando após as 5 horas, com extensão de carga horária. Por quê? Porque a fábrica estava demandando isso, e isso se tornou o maior problema da indústria. Então o município tem que estar atento a essa necessidade. Exatamente, é por isso que a gente conseguiu se conectar tão forte com, costumo dizer, com o chão da cidade, com a realidade dos desejos da cidade. Eu costumo dizer, quando você tem um modelo de governo de anos, você deixa de conhecer às vezes essa realidade por se afastar um pouco e acreditar que o que você vê, o que você percebe é o que a cidade demanda, e às vezes não é. Então assim, é importante que você falou, é importante que a gente tenha entendido o que o ilharense deseja, o que ele demanda, quais são as suas prioridades em políticas públicas. Eu acredito que a gente acertou nisso, tá? Mas é importante que a gente continue próximo da realidade da cidade do dia a dia, para que a gente tenha isso conosco muito presente no nosso modelo de governo. Tá? Seja, e não só os eu, anseios da perfeito, população, não né? só eu e Franco, mas toda a equipe técnica a gente desenhar para isso, né, Franco? Então assim, não adianta você ter uma equipe técnica que não tem o mesmo comportamento com o governo, com a cabeça. Né? Ninguém vai fazer uma política pública, nenhum secretário vai fazer uma política pública de segurança eficiente se o prefeito não tiver segurança pública como o seu pilar de governo. Não é? Ninguém vai fazer da educação de Linhares a referência em educação, um belo de um sistema de ensino independente, se isso não for o anseio e o pilar de governo do prefeito, do vice-prefeito. Ô Franco, no plano de governo de vocês, a espinha dorsal foi desenhada, obviamente que isso tudo tem que ser aprimorado ao longo do governo. Algumas coisas, a possibilidade de fazer, outras não. Como é que você pensa em relação a isso? Isso, agora é pegar o plano de governo, a gente vai lapidar ele nos primeiros meses do ano. Como que a gente vai fazer isso? Justamente ouvindo a população e reunindo novamente, né, esses atores importantes para que a gente possa não só fazer essa lapidação, que eu costumo chamar do plano de governo, mas até o nível de prioridade de cada ação. Então a gente vai construir já na transição, né, essas prioridades para que a gente possa atuar em alguns serviços básicos e importantes, que a gente já consiga dar um salto de qualidade no primeiro momento, e as ações estruturantes, como o Lucas já coloca, que já estão em diálogo também com o governo do estado e outros atores que demandam de investimentos externos, para que a gente também já considere isso já para os primeiros 6 meses, para o primeiro ano a gente startar essas obras importantes. Então assim, eu acho a grande força desse governo vai ser justamente essa, o diálogo permanente com a sociedade civil, ela entendendo e compartilhando com ela o gerenciamento dessas ações. Eu acho que é isso que a gestão do município precisa, e foi isso que a cidade nos deu o recado. Que bacana. Deixar aqui um abraço aqui, Franco e Lucas, ao nosso povo, hein? Gilcimar Bolsoni desejando boa sorte ao Lucas e ao Franco. Linhares escolheu vocês e espera que esta virada traga muitos benefícios para a cidade. Muito potencial os dois, né? A Claudine, como disse, servidores, falando com salário abaixo do mínimo nacional. O que você pensa, deputado, em relação a isso? A questão do servidor, que foi uma cobrança ao longo da campanha. Sim, cobrança de todos, né, Cláudio? Eu acho que assim, é um desafio para todos. O servidor público, ele tem externado essa dor, essa insatisfação salarial dele há muito tempo. Há muito tempo. Isso foi reconhecido pelo município. Tanto foi reconhecido que teve uma nova proposta, né, de plano de cargos e salários que chegou a ser judicializado, e após ser judicializado ele foi homologado com um aceite, com um acordo, né, pela atual administração, pelo município de Linhares. Então não há de se falar de não implementar isso. Falam-se de ter uma empresa já fazendo uma nova avaliação, né, tentando rever isso. A gente não tem o conhecimento formal disso. Nós vamos conhecer se isso existe, se não existe na transição. Mas assim, a gente tem clareza de que uma cidade do porte de Linhares, volto a dizer que ela é tida como uma Campinas do Espírito Santo, a Califórnia, né, do Espírito Santo, a Califórnia do Brasil. Não é possível que uma cidade tão rica e reconhecida como rica não consegue pagar salários justos para o seu servidor, não consegue entregar uma unidade de saúde com uma extensão de carga horária para quem tanto trabalha, não consiga entregar uma creche em um determinado local para que a mãe e o pai possam trabalhar e o filho ter segurança. Se
nós entendermos e percebermos que nós não temos recurso para entregar uma extensão de um horário de funcionamento na unidade de saúde, para criar uma escola integral em um volume necessário e para pagar devidamente o servidor, nós não vamos poder dizer mais que a Linhares é rica, porque ela não é, ela é pobre. Então a gente precisa de reconhecer isso. Então não faz sentido dizer que a cidade é rica, não é economicamente, se ela não entrega o básico à altura em políticas públicas reais. Então a gente precisa de entender e acreditar que a gente tem recursos, tem orçamento e tem fontes de recursos para garantir isso. Salário digno, salário justo, que atenda e que satisfaça hoje, essa é a principal dor, né, do servidor público, e que entregue um serviço público à altura da cidade de Linhares. Eu vou dar uma comparação que eu disse na Grande Vitória, né, e as pessoas, né, não tinham feito ainda. Se a gente pegar Cariacica tem, vamos botar 1.400 habitantes, talvez, perdão, um orçamento de 1 bilhão e 400, né, um pouquinho mais talvez. Deve ter 400 mil habitantes, 500 mil, algo isso assim, aí, quase 400 mil habitantes. O dobro de Linhares. O dobro de Linhares. E Linhares já está chegando a 1 bi 100. Então, assim, Linhares produz muito, trabalha muito. Entendeu? Então, assim, a gente precisa de entender que uma cidade que trabalha muito, ela também adoece. E se ela adoece, eu preciso de um serviço público à altura e na hora que ela precisa. Então, acho que o principal investimento, nosso principal olhar é a saúde pública, né? E a partir daí... prioridade. É prioridade. E a partir daí, uma escola que performe, sabe... Muito bem. Você falou muito da escola em tempo integral, por exemplo, porque assim, às vezes a mãe, né, não tem um marido, tem lá 2 filhos, precisa trabalhar, né, Franco? Às vezes precisa fazer um curso, não tem onde deixar o filho. Essa é uma preocupação? É uma preocupação. Olha, essa preocupação está no nosso litoral, por exemplo, em Degredo, é um pedido de Degredo. Essa preocupação está no interior, na nossa parte, na nossa zona de produção de cafés, por exemplo, como é ali a região agrícola, como é o Guache, né, como é a parte alta, né, Japira, São Rafael, para cima. A escola de Japira, por exemplo, ela precisa ser ampliada, ela aguarda ser ampliada há tanto tempo. E isso também é uma demanda, por exemplo, do bairro Interlagos. Uma das maiores demandas do bairro Interlagos, da indústria do bairro do Interlagos, para que atenda ao seu colaborador. Você tem colaboradores da indústria e no serviço principal ali do bairro Interlagos, que às vezes não podem trabalhar, ou que você tem vagas de emprego, mas você não consegue a demanda profissional, justamente porque o pai ou a mãe não tem, né, com quem deixar o filho com segurança. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, deixa eu dar aqui uma passada rapidinho nos comentários e agradecer a Carla Durão, tá aí, União dos Poderes, ouvir a voz da população, a opinião dela, uma administração com visão humanizada. Romário, parabéns, gestores, vamos avançar com Linhares, a Nilzimar, o Markson. Na verdade, Linhares ganha 2 prefeitos, Lucas e Franco. Aí, Franco, a responsabilidade também, né? Tá certo. A Alessandra Godoy Ferreira vai continuar, tá perguntando se vai continuar as provas para professores. Será que é para DT? Imagino que ela está perguntando sobre isso. Ela né? deve estar pensando no DT. Isso DT continua. Continua, isso DT não tem continua. como, né? Faz parte do processo. Com certeza, com certeza. Gilcimar Bolsoni, desejo boa sorte ao Lucas e Franco. Linhares escolheu vocês e espera que seja virado de chave. E tem aqui também no nosso WhatsApp outras mensagens rapidinho. Nosso prefeito, vice, abraço, Cláudio, quem é esse aqui? O Douglas, grande Douglas, está aí assistindo. Obrigado, viu, Douglas Peru, que está lá em Baixo Quartel nos acompanhando, né? Obrigado, viu, Douglas? Lídia Ribeiro, meu prefeito, boa noite. O que você pensa em fazer sobre a área da assistência social? Vai valorizar o servidor nessa área também? Um abraço, boa sorte. Vou pedir para o senhor responder no segundo bloco, tá bom? Intervalo bem rapidinho, voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Bate-Papo das 6. Até já. Voltamos, minha gente, no nosso bate-papo de hoje, conversando com o novo prefeito de Linhares, o prefeito eleito de Linhares, o Lucas Escaramuça, e o vice, Franco Fiorotti, nossos convidados de hoje, falando um pouquinho sobre as primeiras providências, né, após a vitória do último domingo. Foram quase 53% dos votos, né? É isso. Lucas. Quase 53% dos votos, né? Você esperava a votação nesse volume? A gente esperava. Esperava sim, claro. Esperava sim, porque a gente sentia essa energia nas ruas. Quando nós fomos para nossa carreata no sábado, né?
Mas uma carreata que você queria andar de bicicleta, eu não entendi. Entendi. Foi isso, assim, Eu tô brincando. em 2000 quando eu fui candidato a deputado estadual, em 2022, né? A gente... Foi isso, não foi? Foi. Foi, 2022, foi isso. Né, eu também saí dali do IFES também, numa carreata, eu fui com a bicicleta. A bicicleta tem 30 anos que eu tenho ela. Então eu ando no final de semana, nos bairros com ela, no Aviso, Interlagos, tudo. E eu fui sair dali também, mas aquela passada a gente ainda saiu com um volume muito grande de carros, de pessoas e tudo. E eu vou na frente cumprimentando todo mundo de bicicleta, porque eu gosto que na bicicleta eu consigo parar, cumprimentar, dar um abraço, né? Mas dessa vez... quando a gente chegou no IFES, que a gente viu que aquilo estava tudo tomado, que ninguém vinha do Pontal e ninguém ia, eu já estava preocupado. E nós saímos ali, tinha uma multidão andando de bicicleta, de moto, só chegava mais gente. Fui subir o morro do Nova Esperança, aquele morro é mais inclinado, né? Inclinado, na hora que eu comecei a subir, a população veio, me parou, uma senhora já me abraçou no meio do morro, né? Tomando as duas avenidas, assim, as duas ruas, né? A avenida toda, perdão. E me abraçou e eu desço da bicicleta e vou subindo com todo mundo. Então, assim, foi algo muito encantador, foi de uma conexão muito verdadeira com as pessoas. Então, a gente esperava um bom resultado. Um bom resultado, Você pretende, sim, com certeza. Eu sei que ao longo do mandato os compromissos são muitos, né? Não dá para estar em todo lugar, a todo momento. Você pretende manter essas visitas, essa conversa com o povo, olho no olho, como você vinha fazendo? Sim, eu já estou rodando todo dia. Tomando cafezinho, borracharia? Hoje eu cheguei de Vitória ali no Rosildo. Eu tomei um café com ele, que eu abri a campanha tomando um café e fui tomar um outro café com ele. E aí todo mundo comemorando, celebrando. E aí eu 10 minutinhos em um lugar, 10 em outro, cumprimentando os amigos. Hoje eu cheguei de Vitória correndo, fomos tratar lá da questão da retomada, da não paralisação dos voos. Vamos falar dessa questão né? do aeroporto daqui a pouquinho, tá? E aí quando eu cheguei hoje, já parei lá no Interlagos, no açougue do Marquinhos, com todo mundo, batemos papo. Fiquei ali, eu acho que quase uma hora conversando, né? E depois partimos para aqui, para a Rede Sim. Então a gente quer estar próximo das pessoas, não só nesse período, mas depois também. A gente sabe que tem uma dificuldade, tem um volume de trabalho enorme, né? Mas eu falei, é acordar cedo, dormir tarde, né, nos próximos 4 anos e conseguir estar próximo das pessoas, entendendo a realidade delas, é um desejo nosso. Ô Franco, eu acho que é bacana isso, porque assim, é ouvir o patrão, né, que é o povo, tá ali perto. Sem dúvida, né, o Cláudio, gestão pública se faz assim, né, entendendo como a gente falou anteriormente, entendendo justamente as dores, e a sociedade ela é muito dinâmica. Então você resolve um problema aqui, mas daqui a pouco surge outro. Então por isso que é importante estar permanentemente conversando com as pessoas em cada bairro, em cada local da zona urbana ou da zona rural, para justamente estar entendendo essas dores da cidade e achando a solução de fato. Então isso é preciso ser frequente. Tá certo. Ô, deputado Lucas, nós fomos para o intervalo falando sobre assistência social, que foi a pergunta da nossa amiga, me perdi aqui o nome dela, mas enfim, é sobre o servidor e sobre os serviços que a assistência social promove aqui no município. Sim. O que o senhor pretende? Sim, Cláudio, a gente tem dois programas bacanas, assim, simples, mas a gente acha importantíssimo. Um foi percebido no aviso, em uma reunião nossa, né, que uma senhora da melhor idade já chegou e falou assim: Lucas, por favor, retoma a nossa hidroginástica. Eu até anotei aqui. Anota aí para não esquecer. Olha o que eu falei. Ela falou assim, tem 2 anos que parou as nossas hidroginásticas. E ela me explicava, ela dizia assim: Lucas, como era bom isso para mim. Que bacana. Né? Hoje eu estou com dificuldade de fazer minhas atividades do dia a dia. Né? E ela falou, e aí nós percebemos que o serviço deixou de acontecer em vários bairros, né? E a demanda, ela de fato existia, porque a maioria das pessoas não tem condição de pagar 300, 400 reais, ou de se locomover. E é uma terapia para muita gente. É uma terapia, tem a ver com saúde, é um serviço possível. Então, assim, nós vamos nos empenhar muito para nos próximos 6 primeiros meses nós retomarmos a hidroginástica da melhor idade, né? Nos locais estratégicos, nos bairros estratégicos da cidade, onde tem a demanda, ela é real. E um outro projeto real nosso é o acolhimento, a atenção, né, às pessoas dependentes de álcool, não é? De álcool e drogas ilícitas, né? É verdade. Por exemplo, pessoas em Sinais, pessoas em Marquise, é algo crescente, não só em Linhares, tá, Cláudio? Não só em Linhares, não, no Brasil todo. Brasil todo, o Espírito Santo todo a gente tem visto isso, mas a gente precisa de uma política pública muito forte da Secretaria de Ação Social. Me lembro que já até existiu
No passado, já existiu isso. No passado, esse acolhimento real, de você chegar, de você construir isso a várias mãos, né, com a sociedade civil, com as instituições organizadas, com os movimentos sociais, com as igrejas. Por exemplo, as igrejas podem ser grandes parceiros da Secretaria de Ação Social. Então, a gente pensa em um grande projeto macro para acolher essas pessoas dependentes de álcool e drogas, né, no município de Linhares. E dar os encaminhamentos, né? E dar os encaminhamentos necessários. Ô Franco, você sabe disso que você, né, mora aqui em Linhares, o povo chama de Cracolândia, eu acho pesado demais, chamar aquele agrupamento de pessoas ali, as margens da BR-101, não digo que é uma Cracolândia, é um grupo de pessoas que ali, né, de fato, estão usando drogas e que, de fato, algo precisa ser feito. Agora, não é com polícia que se resolve isso, né? Tem que ter um trabalho integrado, né? Justamente, Cláudia, é preciso que a gente faça esse trabalho integrado e esse centro, né, de acolhimento que a gente cita no nosso plano de governo e vamos colocar em prática, é justamente para isso, para receber, motivar essas pessoas que estão nessa situação, né, vulnerável e utilizando de forma excessiva álcool e drogas, para receber um ponto de atendimento ali, ofertar algumas questões como refeição, como um banho, e atraí-las ali, e ali ter um grupo de profissionais da área de saúde preparados para tentar reverter esse quadro dessas pessoas. Então, essa é a proposta desse centro, que a gente possa ter esses profissionais da área de saúde para justamente reverter e fazer um trabalho, né, de tentar voltar, digamos, essas pessoas realmente para uma situação de normalidade. Com isso, a gente vai diminuindo esses casos na rua. Tá, joia. Nós vamos já falar do aeroporto, deputado Lucas, mas antes eu tenho que dar uma passada, porque senão o pessoal fica bravo comigo. Ó, Tamires Dias, boa noite, prefeito. Amigo Lucas Escaramuça, nosso vice Franco. Vamos de renovação. Antônio Marcos Alves. Quem mais aqui? Rapidinho. José Carlos, boa noite, prefeito. E o vice, o Franco. Quem mais? Meus prefeitos preferidos, Carla Pereira. Tá bom, Carla, né? O Marcelo Fiorotti está aí acompanhando. Obrigado, viu, Marcelo? Nosso grande amigo aí, viu? Cuidar, inovar e transformar nossa cidade. A palavra aqui do Marcelo. E no Instagram, no nosso canal no YouTube, não vou conseguir nem passar, porque é muita gente comentando. Deputado, sobre o aeroporto, né? A gente recebeu essa notícia lamentável da Azul. Nós aqui, inclusive, entramos em contato com a assessoria confirmando, né? A assessoria confirmou que a partir de 9 de novembro irá suspender os voos de BH, Linhares a BH. Mas o senhor parece que já esteve em Vitória tentando pôr fim a essa situação, né? Tentando minimizar essa situação. Com certeza, Cláudio. Nós não podemos pensar na paralisação dos voos da Azul. Pelo contrário, nós estamos pensando em voos para além dos voos comerciais tradicionais, né? E aí a gente vai ter um retrocesso como esse, não faz sentido. O Estado já tem uma lei, né, de incentivos fiscais, não é, com benefícios direcionados às companhias aéreas, né, mas parece que essa legislação não atende ainda, né, a dinâmica de manutenção dos voos da Azul e de outras companhias. Estou falando da Azul porque é a que está aqui hoje. E quando isso foi anunciado ontem, na mesma hora, eu já entrei em contato com o nosso vice-governador, Ricardo Ferraço, né, conversamos ontem, durante o final da tarde para o início da noite toda, conversei com a Casa Civil, né, o Ricardo Ferraço esteve reunido com o governador Renato Casagrande, né, esteve reunido com o presidente da Assembleia. Imediatamente hoje eu já fui, o Ricardo entrou em contato com a companhia, hoje eu já estive lá, saí 5 horas da manhã, fizemos uma bela de uma reunião e a gente tem uma sinalização, né, da companhia de que quer permanecer e deseja permanecer, mas aponta alguns critérios, né, que segundo ela seriam necessários para a manutenção desses voos. Ou seja, achar algum modelo nesse incentivo que atenda, né, porque segundo a companhia, os critérios hoje por assento e etc. não atende, a companhia não consegue suportar. E porque são poucos volumes de assentos, né? Mas tem que de se achar passagem. um meio termo isso, aí, né? Exatamente. Então o formato a ideia é mudar a legislação, fazer uma emenda na legislação, que já está sendo minutado. Eu passei o olho nessa minuta toda hoje, a Casa Civil passou o olho na minuta, né? A companhia já avaliou o critério, mostrou qual era o critério que atendia a companhia, não só ela, mas atende a outros, a atração de outras companhias também. E hoje essa emenda, né, nessa legislação já existente, ela está na Cefaz, na Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda está avaliando a legalidade dela, a constitucionalidade dela, o impacto financeiro, se ele existe, se ele não existe, qual seria o formato. E a ideia é segunda-feira. Já semana que vem? Segunda-feira já.
segunda-feira, a gente já apresentar essa emenda na legislação e já pedir um regime de urgência, o presidente acatar esse regime de urgência, o regime de urgência ser solicitado pela bancada governista, pelo Dari. Tem que passar na Assembleia isso. Isso, claro. Passar na Assembleia em regime de urgência e a gente conseguir achar esse formato que gere competitividade, que atenda a companhia, não só a Azul, mas a outras também. Que tiver interesse. Franco, dentro dos incentivos que já são oferecidos, né? Que é sob o querosene de aviação. Então você já tem hoje uma redução do ICMS para o querosene de aviação para as companhias que operam no estado do Espírito Santo, porém o modelo, né, o critério que é usado para obtenção desse benefício não atende à dinâmica da oferta da Azul nesse aeroporto regional. Isso aí. Tem que ser adaptado. Então tem um outro modelo relacionado a cidades que a companhia vai atender, se ela vai atender a mais de uma cidade, se ela atender a mais de uma cidade, ela tem um determinado benefício, ou seja, ela suporta o ônus talvez de não ter os passageiros, não ter assentos ali comprados. Ou diminui o número de voos, de alguma forma ela tem que manter, né? Exatamente. Então, mas eu acho que no que depender do governo do estado e do que o senhor tem buscado, esses voos não serão encerrados. Não serão encerrados, não serão encerrados. A gente tem isso, o nosso vice-governador, nosso governador sinalizou isso já, a companhia sinalizou que o modelo que está sendo desenhado e está hoje sendo avaliado pela Secretaria da Fazenda atende, tá? Atende. Então, assim, a gente acredita que segunda-feira a gente vai... Isso não vai acontecer, essa aí, possível... Né? Não dá para falar. Hoje a gente está falando de um porto aqui em Aracruz... Que está 50 quilômetros aqui, 60 quilômetros que é algo que não existe no Brasil ainda, que é referência no mundo. É internacional. A gente está falando de uma retroárea logística. Uma ZPE. Ali, uma zona de processamento, né, assim, fantástica, né, de desenvolvimento a longo prazo. Então, como não ter o aeroporto regional aqui do ladinho disso tudo, dessa zona de processamento e desse porto? Não faz sentido, não. Ô Franco, esse aeroporto tão sonhado, né? Ou seja, para trás a gente não pode andar, tem que ir para frente. De forma alguma, só para frente, né? E o Lucas foi muito rápido, agiu muito rápido junto com o governo do estado, né? Diante da notícia da companhia, para poder já ajustar essa questão legal, né? Necessária para que possa ter essa continuidade e ampliar. É isso que a gente precisa, né? Esse modal logístico é necessário e importantíssimo. Fundamental. Para a nossa região. Ô Lucas, no nosso, deputado Lucas, no nosso canal no YouTube, TV Sim Espírito Santo, me chamou aqui a atenção uma mensagem. São muitas, viu gente? Não posso ler todas que não dá tempo. Mas um colega, um telespectador aqui me disse o seguinte, é a telespectadora Lucinéia Matos. Ela comentou assim: oi Lucas, trabalho na empresa de limpeza que presta serviço para a prefeitura nas escolas, é uma terceirizada. Braslimp. Ela disse que não está nem dormindo. Você acha que continua com essa empresa aqui em Linhares? Eu imagino que tem que ser avaliado isso, né? Não, qual o nome dela? É a Lucinéia. É a Lucinéia. Pode dormir tranquilo, tá? Durma o seu sono merecido, você trabalha muito, seu serviço é muito bom, eu tenho visto muitos elogios, tá, do seu serviço, dos demais colaboradores da Braslimp, de professoras, de diretoras, eu ouvi isso. A nossa demanda, a nossa oferta de servidores de carreira, ela não comporta, entendeu? Ela não consegue prestar esse serviço, então assim... Os servidores, os colaboradores da Braslimp são servidores, colaboradores essenciais para a manutenção das nossas escolas, tá? Então, assim, pode ficar tranquilo, será um prazer enorme trabalhar com cada uma de vocês, tal como a nossa turma da limpeza pública também, tal como, o Cláudio, uma preocupação dos DTs, porque foi comentado muito, campanha tem disso, as pessoas comentavam, olha, se mudar a gestão vai rescindir com a Braslimp, os DTs não serão renovados, não existe isso. A gente já está olhando a questão dos contratos dos DTs, assim, o DT só não é renovado quando não tem possibilidade de renovação. Exatamente. Os nossos têm possibilidade de renovação, precisam de ser renovados, né? Então, assim, tanto na área da educação quanto na área da saúde. Então, a minha preocupação, a preocupação do Franco, a nossa preocupação seria caso nós não pudéssemos renovar os contratos temporários da saúde e da educação. Como é que a gente ia começar o ano que vem? Então, assim, a preocupação é não poder renovar. Tem que ter essa mão de obra. Tem que ter mão de obra, tem que ter orçamento. Então, assim, não fiquem tranquilos, nós
nós vamos trabalhar juntos e vamos produzir muito juntos, pela graça de Deus. Rapidinho, antes de ir para o intervalo, o pessoal está preocupado também, deputado Lucas, vocês vão assumir 1º de janeiro, em pleno verão, né? Como é que fica o projeto verão? O pessoal quer ir para a praia, quer música, quer festejar, né? Com certeza, Cláudio. Pergunta importante. Assim, nós temos um litoral rico, enorme, grande. Nós não temos uma praia, né? Nós temos mais de uma praia. Então, assim, ponto focal na nossa transição, o verão. Ponto focal, o diálogo todo sobre estrutura, né, e serviços essenciais. Isso dá para combinar com a atual gestão que precisa fazer o projeto. Isso aí, precisa. Isso precisa. A transição ela precisa de acontecer harmônica e ela precisa de acontecer de forma eficiente para que a gente tenha o início do verão. Né, a gente precisa. Para além disso, início das aulas, retomada das aulas, né, uniformes para os nossos alunos, o transporte escolar, né, serviços essenciais como coleta de lixo, não é? Tem que ser mantido. Tudo isso precisa, as operações de segurança pública do verão, as operações de saúde nos nossos balneários. Ou seja, então, isso tá o pontuado. ano vira, o governo é outro, mas tem que continuar o serviço, não pode parar. Isso. Esses pontos que a gente passou aqui são pontos assim que estão com um asterisco e com marca-texto ainda para serem tratados. São intocáveis, tá bacana. Bom, tem muitas questões aqui. Gente, vou fazer o seguinte, os comentários aqui do nosso canal no YouTube, a gente vai passar para a assessoria do prefeito eleito, Lucas Escaramuça, do vice Franco, e certamente aqui, porque tem muita coisa bacana, muita contribuição importante. Estão perguntando aqui, Franco, do Revsol no interior, se vai ter. Isso. Daqui a pouco vamos falar disso no nosso terceiro e último bloco. Voltamos já já. Voltamos, minha gente, com o nosso último bloco, né? São poucos minutos, porque assim, o assunto vai rendendo, Lucas e Franco, e o nosso tempo passa tudo muito rápido, né? Baixo Quartel City e Palhau, na esperança também do Revsol, viu, Lucas? Douglas. O pessoal está perguntando sobre o Revsol do interior. Franco, você que foi secretário de Agricultura, né, inclusive amado aí pelo povo do interior, porque dialogou bastante com essa turma, Revsol é um sistema que assim, ajuda muito a melhorar as estradas rurais, né? Ajuda muito, Cláudio. É quase um asfalto, né? Eu costumo dizer, muda muito a realidade das comunidades rurais. Esse Revsol é um grande exemplo, a gente falou sobre isso na campanha, mas por muitas vezes, né, Lucas, as pessoas perguntavam, vai ter dinheiro para fazer isso, vai ter dinheiro para fazer aquilo? Eu fui secretário de Agricultura antes de ser presidente do Incapé, e agora a oportunidade de estar aqui, né, eleito vice-prefeito. E na agricultura a gente fez, né, um trabalho muito bacana, construímos mais de 20 barragens, fizemos mais caixa seca, milhares, de 9, né? 10 mil caixas secas e foi com a mesma média orçamentária dos últimos 4 anos. Então, assim, com bom planejamento, com bom diálogo, construindo as prioridades, com bom relacionamento com as outras instituições, é muito possível fazer o que está no nosso plano de governo. E o Revsol é um grande exemplo disso, não é isso, Lucas? A gente vai de forma muito determinada para que a gente possa aplicar o quantitativo de Revsol necessário para atender às necessidades das estradas rurais do interior do nosso município. Outros municípios fizeram isso de forma muito proativa. Então nós vamos fazer também, podem esperar um planejamento muito, muito assertivo e dialogado, construído com as comunidades rurais logo no começo do governo. Pessoal do interior, então, aí, o Franco está falando que o Revsol vai ter para o interior. É a ArcelorMittal que oferece esse material? Perfeito. É muito caro isso? Eu não sei como. Não, na verdade é um material de, como posso dizer, é um resíduo, eu posso falar bota fora, não, né? Mas é um descarte do material. É um descarte que a Arcelor precisa dar uma destinação. Olha aí, e essa é uma destinação ambientalmente correta, né, de acordo com os critérios de licenciamento ambiental da empresa e com um aproveitamento fantástico para a infraestrutura. E que resolve a vida do homem do campo, né? Exatamente. Porque assim, o Revsol ele só tem problema quando assim, há uma chuva muito forte, né, Frank? Que aí deteriora, mas se tiver até uma chuvinha fraquinha ele suporta. Mas seguindo a cartilha, as recomendações de aplicação, tem o Revsol que tem 10 anos de aplicação. Olha, que bacana, né? Sim. É muito bom, muito bom. E o custo é muito acessível, né, Franco? Lucas, aplicação. rapidinho, antes o tempo está passando muito rápido aqui, o pessoal está perguntando aqui no YouTube. E a rodoviária, prefeito, vai continuar o projeto? Vai ter mesmo ou não?
Sim, Cláudio, assim, existe hoje um processo em licitação dessa rodoviária, a gente não conhece ele, né? Então a gente precisa de conhecer esse processo. Acredito nesse processo de transição que se dá a partir da semana que vem. Nós vamos entender qual é o formato desse projeto, se esse projeto atende mesmo, né, a cidade ou se ele não atende, não é? Então nós vamos conhecer esse projeto. Pelo que a gente viu, é tudo com recursos próprios da prefeitura. A gente precisa de ver se tem orçamento para isso, né? A gente vai ver o que tem empenhado, o que a cidade arrecadou, né? Então, assim, a gente vai ver se essa equação financeira está batendo, a gente vai conhecer todos esses números. É claro que o formato de rodoviária que eu penso seria construída com o governo do estado, dividindo esse peso, porque a gente está falando de um terminal municipal e interestadual. Não vai ser só Linhares que vai usar. Não vai ser só Linhares, então nós vamos ter aqui os ônibus de Linhares passando por lá e nós vamos ter nossa rota municipal e nós vamos ter também os ônibus interestaduais. Então, assim, o formato, o desejo, né, seria com a participação, a execução com a participação do governo do estado. Não vou abrir mão disso. Agora, eu preciso de ver se tiver uma licitação em andamento, se tiver orçamento para isso, se o projeto atender. Mas é uma obra irreversível, o projeto vai sair. O projeto vai sair, isso é irreversível. Irreversível. O que pode acontecer é nós acharmos um formato, digamos assim, financeiramente melhor, mais vantajoso e talvez um projeto que atenda de forma macro a verdadeira necessidade da cidade. Mas eu vou dizer isso a partir do momento que a gente passar o processo de transição. Tá tudo muito recente, vocês estão tomando pé ainda, né? Tem a transição que será iniciada e coordenada pelo Franco, né, Franco? Franco que tem um diálogo muito bom com todos na atual gestão. Sem dúvida, né? O diálogo sempre foi uma premissa nossa e vamos, né, fortalecer ainda mais esse diálogo no momento crucial de transição, né, com os atores que vão ser definidos aí também pela atual administração, pelo prefeito. Vamos prezar pelo diálogo e por essa integração, sem dúvida. O deputado Lucas, também o pessoal aqui perguntando, os coordenadores de escola, estamos apreensivos, o que o senhor pensa dos coordenadores, né? Porque os coordenadores são cargos de confiança, né? Os coordenadores são cargos de confiança. Tudo tem que ser avaliado, né? Cláudio, assim, eu tenho clareza de que para atender uma dor, uma demanda antiga do servidor público de carreira, nós precisamos de enfrentar uma necessária reforma administrativa nos cargos de confiança. Isso é muito claro. Outras cidades fizeram isso, Linhares teve que fazer isso no passado. Então a gente precisa de equacionar o recurso para poder entregar ao servidor público de carreira uma remuneração justa, como manda a lei, que atenda ao seu plano de cargos e salários, até para que ele possa entregar tudo o que ele pode e deseja entregar. Agora, eu não posso dizer o que ou como. Isso passa por uma análise da máquina pública. O que eu vi e ficou muito claro para nós é que nos últimos 4 anos nós aumentamos a nossa folha de pagamento em 100 milhões. E a gente precisa de cumprir com obrigações com o servidor de carreira. Então precisa de uma reforma administrativa. Mas eu não posso dizer o que e nem qual cargo. Não é claro que o cargo de coordenador é um cargo extremamente importante. E olha, o cargo de coordenador de escola é um cargo mal remunerado. É um cargo mal remunerado. Não é remunerado à altura como deveria. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser revista. Mas se eu não enxugo uma folha aonde preciso de enxugar, eu não tenho como valorizar melhor o coordenador de escola. Então, assim, são cargos de confiança. Cargo de confiança é cargo de confiança da equipe. Entendeu? Então, assim, podem mudar? Podem. Todos vão mudar? Não estou dizendo isso. Volto a dizer o que a gente falou no início. Bons profissionais, seja ele inclusive um profissional de confiança, um profissional que atende uma equipe, que o servidor público de carreira gosta dele, um cargo de confiança que a comunidade gosta, que está dando resultados, por que ele não pode continuar a integrar? Por que mexer, né? Por que mexer? Tá certo. Se a comunidade deseja, se a equipe do local de trabalho gosta, se o servidor de carreira se dá bem com ele, se ele traz resultados e está demonstrando na transição que ele vai entregar resultados para o município, por que não ficar? Então, Bacana. assim, não vejo óbice de cargos de confiança que estão dando resultados, que entregam para a comunidade, né, continuarem. Está indo né? bem, por que não manter, né? Não vejo óbice. Deputado, estamos encerrando, está no finalzinho aqui. Pedro Paulo está mandando um abraço para os dois aqui, lá do bairro Aviso. Obrigado, viu, Pedro Paulo? Está sumido, hein? Um abraço. Aí, Pedro Tá aí Paulo. acompanhando. Muitas mensagens, muito obrigado, viu, pessoal de casa que mandou mensagens, perguntas. Eu vou pedir a assessoria do prefeito eleito para
buscar aqui no canal no YouTube, muitas mensagens, muitas contribuições. Obrigado. Eu que acordando cedo e dormindo tarde todo dia para entregar o melhor para esse povo linharense, para a nossa cidade. Bacana. Franco, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Cláudio. Obrigado a todos que nos assistiram. Só reforçando esse nosso compromisso e determinação para entregar os resultados que Linhares precisa para os próximos anos. Bacana, minha gente. Obrigado pela audiência. Tem reprise desse programa neste sábado pela manhã. E, claro, né, você pode compartilhar também esse vídeo divulgado através do nosso canal no YouTube, TV Sim Espírito Santo. Bom final de semana a todos. Sábado, feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças. Parabéns a todas elas. TV Sim, esta é da Terra.